Obrigado, Pai. Obrigado porque Jesus disse que quando subisse naquela cruz, haveria de nos atrair a Ele mesmo. Obrigado pela reconciliação, pela nova vida. Temos paz contigo. Obrigado que os nossos olhos foram abertos e agora estão sendo mais iluminados para usufruirmos dessa nova vida em Cristo Jesus. Te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossos corações se abrem para receber a incorruptível semente palavra de Deus, e ela vai produzir fruto em nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Podemos acender as luzes. Olha para alguém perto de você e diga assim: que bom que você veio. Vamos receber a palavra. Fala para ela. Graças a Deus. Boa noite, amados irmãos. Que bom poder estar de volta depois de quase um mês aí fora. Não só eu, o próprio pastor Tiago também. Ele vai estar aqui na semana que vem. Estávamos em 2 conferências de ministros e ainda algumas coisas do curso de oração. Mas é bom voltar a casa, é bom estar nesse ambiente onde a gente recebe do alto. Amém? A Bíblia diz: quando nos reunirmos, temos louvores, temos doutrina, temos palavra, temos o mover do Espírito. E eu estou nessa noite aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Você está com o coração para receber? Amém. Devemos ter essa atitude, esse desejo de aprender mais da palavra de Deus. Um dos nossos valores como ministério, como igreja, é firmeza doutrinária. Diga comigo: a palavra é a base. Então, temos sempre que voltar para as Escrituras para que a nossa vida esteja conduzida pelo que a palavra de Deus fala. Paulo, ensinando a Timóteo, disse: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça. Então nós começamos hoje pela manhã uma temporada aí, um momento de aprendermos mais sobre justiça e graça. E quando Paulo disse isso para Timóteo, disse: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como viemos para Cristo? Uma vida arrebentada no pecado. Mas sabe de uma coisa? O Evangelho, as Escrituras, a palavra de Deus, a obra do Espírito Santo, a renovação da mente, está nos colocando em ordem. E você está caminhando para uma perfeição que existe e é prometida em Cristo Jesus. Então, às vezes eu digo assim para mim mesmo e para outras pessoas: sua vida tem jeito. Olhe para alguém perto de você e diga assim: as nossas vidas têm jeito. E aí, precisamos o quê? Receber essa educação na justiça. Fala comigo: educação na justiça. Então, esse mês eu te indicaria, o Edivan esteve ministrando hoje pela manhã. Você pode acessar no YouTube, nas mídias da nossa igreja, uma ministração maravilhosa. E vamos estar também com Policarpo, com Luana. O Gerald Foster, que fez parte do início da igreja, vai estar aqui no fim do mês. Irmãos, vamos ter aí um alimento forte. É como se fôssemos colocar um óculos para ver o tema de justo, justiça, nossa posição, os efeitos da justiça na nossa vida. Será um tempo de grande crescimento. Posso ouvir um amém? Então vem, participa. Pelas manhãs e pelas noites vamos ter aqui uma temporada maravilhosa. Quantos estão com o coração aberto aí para a gente aprender a palavra de Deus? Abre comigo tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, o pessoal também vai colocar aí. Nós vamos enfatizar algo bem curioso nesse tema de justiça. Eu estou com o meu coração fervendo. Deus vai nos dar habilidade para conduzir e administrar o tempo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14.
Paulo ele está conduzindo Timóteo, né, a sua vida ministerial, a ele ser fiel, a ele dedicar a vida a Deus. No verso 14, ele diz: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Pode continuar aí. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, depois ele diz, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O verso 15, nós encontramos o apóstolo Paulo falando para Timóteo de uma forma muito enfática de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, amém? E aí ele diz que é coluna e fundamento da verdade. Então, como igreja, nós temos que estar baseados na palavra, na verdade, e é um fundamento. Sabemos que a Bíblia cobre muitas verdades e que devemos aprender. Mas parece, eu vejo aqui que Paulo enfatiza uma das verdades mais importantes e que sustenta a vida da igreja, que é entendermos a verdade sobre a justificação de Cristo, e dela depende também nossa justificação. É muito claro que o texto diz aqui que Jesus foi justificado em espírito. E nessa construção que Paulo diz, ele fala desde a encarnação, ele diz aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Depois diz visto pelos anjos. Então podemos ver aqui 3 momentos, né? Jesus estava no trono com Deus, o verbo se fez carne. Hebreus 10:5 diz que ele recebeu um corpo no ventre de Maria, informe, um bebê que cresceu, se tornou homem, andou 33 anos aqui e foi para a cruz do Calvário. E que narrativa tão apropriada, Perilo nos enfatizou hoje, lendo todo o capítulo 53 do livro de Isaías. É um texto maravilhoso e a gente nem combinou, mas eu vejo aí uma orquestração divina, porque fala da crucificação de Cristo. Estávamos olhando para a ceia, para a mesa do Senhor. Mas veja aqui que diz que aquele que foi manifestado na carne, ele era só espírito, ele recebeu um corpo, ele andou como homem, ele se tornou homem, ele se fez um como nós, um de nós, Deus, homem. E o verso seguinte diz que ele foi justificado em espírito. Então nós vamos mergulhar um pouco em interpretações que Jesus aponta quando esteve aqui nos seus dias na terra, apontando para os momentos da sua morte, sepultamento, né, crucificação, sepultamento, aquilo que ele vivenciou nos 3 dias e 3 noites, ressurreição, e nesse contexto, quando ele foi justificado. E na sua ressurreição, ele foi visto pelos anjos, e como diz o texto, pregado entre os gentios, a sua mensagem tem se espalhado, crido no mundo e recebido na glória. Ele está no trono do Pai. A ceia nós anunciamos a sua morte, mas também que ele voltará, haverá um retorno, ele está vivo. Não só a igreja do Deus vivo, mas Jesus Cristo está vivo. Diga comigo, ele está vivo. Ele ressuscitou. Agora vamos fazer uma construção do entendimento, e estamos enfatizando aqui uma doutrina, porque a igreja do Deus vivo é coluna e fundamento, outra versão diz baluarte da verdade. Aí você diz, por que a gente tem que aprender tanta doutrina? Porque doutrinas determinam destinos. Um pensamento errado pode me levar para um lugar errado. Se você dirige e às vezes você pega uma cidade que você nunca andou, você pega um caminho e de repente você entende, meu Deus, esse caminho estava me levando para um lugar errado. E aí você tem que realinhar, ou como temos hoje o GPS, recalculando.
A doutrina nos ajuda a gente recalcular o nosso destino. E não só destino nas coisas da vida, o destino eterno também. Porque as crenças espirituais podem nos guardar. O Salmo 139, o último versículo, os últimos versículos, diz que nós temos uma consciência, Davi falando, do caminho eterno. Então, além da palavra nos ajudar nas coisas desta vida, nos mostra um caminho das coisas eternas. Posso ouvir um amém? Quantos conhecem aqui João 3,16? Podemos citar de qual todo mundo? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos rememorar aqui com quem Jesus conversou sobre isso. João capítulo 3, Nicodemos, curioso, os poderes de Deus sobre a vida de Jesus, ele queria aquilo também para a vida dele, e ele vai ter com Jesus. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com essa pessoa. E Jesus captou a sacada de Nicodemos. Ele queria também entrar naquela vibe de fluir nos dons, nos milagres. E aí Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Quem nasceu de novo aqui? Quando Jesus terminou de conversar aquilo e disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E terminando aquele momento dele falar sobre entrar no reino de Deus, experimentar o reino de Deus, nascer no reino de Deus, Jesus vai para uma história do Velho Testamento. E nessa história, eu vou afirmar aqui, Jesus é um intérprete das Escrituras. Certa vez Jesus ele falou: conheces as Escrituras? Como interpretas? Então não basta conhecer a Bíblia, temos que interpretá-la bem. E um dos princípios da interpretação bíblica é: a Bíblia explica a própria Bíblia. Qual foi a conversa de Jesus com Nicodemos? Eu vou pedir a ajuda aqui do Gervásio para colocar Jesus com Nicodemos aqui. Nós vamos ler os versos anteriores a João 3,16. Você pode ler comigo aqui? Vamos lá? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Foi nesse contexto, continuando, que ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja como está conjugado. Agora, o que Jesus apontou aqui? Ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Não é interessante que Jesus se equiparou ou apontou que aquilo era uma sombra e ele era o cumprimento? Que ele também seria levantado como aquela serpente? Mas, maneco, o que foi que aconteceu no deserto? O povo estava reclamando de Moisés, murmurando, e disse que naquelas areias quentes as serpentes vinham, picavam o povo, já tinha gente morrendo. E Moisés foi ao Senhor e o Senhor disse: faz uma serpente de bronze, e todo aquele que for picado pelas serpentes, que olhar para a de bronze, não morrerá, viverá. O que isso Jesus estava apontando? Que nós temos que olhar para a obra do Calvário. Então celebrar a ceia não é uma coisa desnecessária, é uma coisa muito necessária. Nós precisamos, olhando para a ceia, olhar para o Calvário, para o sacrifício, porque daí é que fluem as bênçãos e flui a vida. Você não vai muito longe se não olhar para de onde vem a redenção e aquilo que Deus tem aprontado, preparado para nós. Mas veja que Jesus ele se equiparou com a serpente. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Mas, maneco, serpente?
Não é curioso que em Gênesis 3, lá no verso 15, quando Deus faz aquela reunião, Adão, Eva e a serpente, o Senhor diz para a serpente, falando com a serpente, o Senhor diz: e colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é interessante que quando alguém é picado por uma serpente, ela inocula veneno? Então Jesus estava falando daquilo que é um principal versículo sobre o tema de justiça, que Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não somente levou os pecados, mas ele foi feito pecado. Eu sei que Pedro 2, 24, 25 diz que ele levou o nosso madeiro, os nossos pecados, mas a Bíblia aponta de várias formas, em vários textos, que ele foi feito pecado. Ele tinha que ser feito pecado para que eu também fosse feito justo. Diga comigo, ele foi feito pecado. Então Jesus, ele tomou a natureza pecaminosa. Vamos ver a outra imagem e nós vamos descer alguns degraus aqui para um entendimento. A morte espiritual de Jesus. Você sabia que Jesus morreu espiritualmente? O que envolvia a morte espiritual de Jesus? Na cruz do Calvário, quando ele foi feito pecado, depois de ele tomar, de uma forma simbólica, ele beber o cálice, naquele momento no Getsêmani, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Era o momento mais decisivo da vida de Jesus. Ele pede, era difícil a morte, o que haveria de acontecer na cruz, e não só na cruz, porque nós vamos, irmãos, descer a um entendimento que eu vou sacudir. Eu quero tirar seu sono hoje de noite. Eu vou dormir, mas eu vou te provocar e tirar o teu sono. Eu estava dando aula sobre esse tema aí, a irmã disse: mas professor, como é que você coloca uma serpente em Jesus crucificado? Não é demais, não? Eu digo: não, porque no momento que ele foi feito pecado, a própria Bíblia diz que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus deu as costas para ele, porque algo que faz separação entre o homem e Deus é pecado. Se ele foi feito pecado, Deus não podia ter comunhão com ele. Quer dizer que o preço do amor de Deus por mim custou a separação do Pai e do Filho absolutamente. Eu quero que você ouça a palavra hoje e saia constrangido. Constrangido de quê? Eu não posso viver alheio a isso. Eu tenho que dar respostas ao amor de Deus por mim. Eu tenho que viver uma vida à altura do conhecimento que tem chegado para mim. Ele morreu espiritualmente. Jesus não só morreu fisicamente, não só sofreu emocionalmente, mas ele morreu espiritualmente. Diga comigo, ele morreu espiritualmente. Eu agora vou querer que você leia comigo o que se chama o credo dos apóstolos. Por quê? Nós vamos entrar no entendimento que a Bíblia fala de onde Jesus, quando morreu na cruz, para onde ele foi. Você pode ler aqui o credo apostólico comigo, não sei se vai dar todo mundo para ler, mas quem conseguir, lê comigo aí. Vamos lá? Creio em Deus Pai, poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao lugar dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Irmãos, tem muito pano para manga, mas eu quero me deter aqui. A encarnação de Cristo, ele foi julgado, crucificado, foi morto, sepultado. Mas o que aconteceu na morte de Cristo? Muitas vezes a gente ouve aquele momento em que Jesus, ele brada na cruz, o tetelestai, né? Ele se entrega à morte vitoriosamente às 3 horas da tarde. Ele não morreu à míngua. Ele morreu como um valente. Ele sabia o que estava fazendo. E naquele momento, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E muitas vezes a gente pensa que ele subiu para o trono. Mas ele entregou o espírito de forma semelhante como no Velho Testamento. O cordeiro era morto, o sangue era derramado, escorria. Mas o corpo do animal ia queimar num altar e virar cinzas. Quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, é porque ele ia descer ao lugar dos mortos, ao sofrimento nas profundezas. E Paulo, de uma forma muito sábia, e eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 4, vamos ler lá. Também interpreta o momento da morte de Cristo, porque o sofrimento de Jesus, e eu vou conduzir aqui de uma forma até um pouco lenta, que é para você digerir. O sofrimento de Jesus não envolveu apenas o momento em que ele foi preso pelos soldados, a noite que ele virou em sofrimento em tribunais, 9 horas da manhã crucificado, das 9 da manhã, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 3 da tarde ele morre fisicamente. Quer dizer que quando ele morreu fisicamente, cessou o que nós chamamos da paixão de Cristo. Imagina aí uma moeda, você tem cara e coroa. Os 4 evangelhos só mostram o sofrimento de Cristo até as 3 horas da tarde. E o outro lado do sofrimento? Você pergunta para mim, que outro lado? Porque ali foi apenas o momento em que ele entra num sofrimento de 3 dias e 3 noites. Quando foi que cessou o sofrimento de Cristo? Na ressurreição. Como nós lemos aqui, ele foi justificado em espírito. Aqueles 3 dias e 3 noites, ele continuou sofrendo espiritualmente. Nós vamos ver algumas coisas aqui. Mas, irmãos, é interessante, porque a gente lê, e eu estou falando crente, a gente ainda cai na balela de pensar que Jesus morreu na sexta-feira santa. Não! Eu quero te provocar a você examinar as escrituras. Se ele passou 3 dias e 3 noites, e ele ressuscitou no primeiro dia da semana, então vai lá que foi uma quarta-feira. Nós precisamos, irmãos, não nos acomodar com tudo que nos chega, e que às vezes por anos está impregnado. Eu declaro que você vai examinar a Bíblia. Eu estou examinando e eu não me satisfaço, porque tem mais coisas para a gente aprender. Diga comigo, tem mais coisas para a gente aprender. Dessa verdade da justificação em Cristo, foi que o apóstolo Paulo pensa comigo. Ele escreveu uma carta, a carta aos Romanos, a carta da justificação. E às vezes a gente releva. Irmãos, deixa eu te dizer, os 4 evangelhos, as águas estão só aqui.
Eu tenho que entrar nas cartas paulinas para que eu mergulhe nas verdades da palavra de Deus. Se você não fez o rema, eu declaro que você vai fazer o rema. E se você já fez e esqueceu, tá bom de fazer de novo. Você está comigo? Pode colocar outra imagem, Gervásio? O pessoal da mídia também aí vai me ajudar com o texto bíblico. Abre comigo aí a tua Bíblia ou coloca lá já Mateus capítulo 12. Vamos ver o que Jesus falou acerca de um sinal que viria para ele. Mateus 12, pode colocar lá. Então alguns dos escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Continua. Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Com a serpente, Jesus interpretou algo. Com Jonas, ele vai interpretar um outro aspecto do seu sofrimento, nos 3 dias e 3 noites. Nós vamos voltar ainda aí para Efésios 4. Take it easy, fica tranquilo. Olha como diz ali o verso seguinte: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites, aonde, gente? No coração da terra. Você pode ler comigo ali, letras vermelhas, todo mundo lendo comigo, vamos lá? Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando olhamos para a história de Jonas, foi um profeta que Deus enviou para Nínive. Ele foi para um destino contrário, estava no barco, começou a ter alguns problemas nesse barco, e aí Jonas disse: o problema está acontecendo porque eu estou desobedecendo a Deus, tal. Jogaram ele fora do barco. Vem um peixe e o engole. E ele passa 3 dias e 3 noites. Jonas não profetizou nada sobre Cristo com palavras, mas profetizou com sua história. Porque Jesus interpreta a história de Jonas aqui, como ele teve 3 dias e 3 noites. Eu vou estar nas profundezas da terra. O que aconteceu com Jonas? Por que Jesus apontou isso? Qual era o sinal de Jonas que haveria de acontecer? Jesus disse: o sinal de Jonas é o que vocês vão ter, geração má e adúltera. Qual seria? Que naquele primeiro dia da semana, irmãos, assim como esse peixe, depois de 3 dias, chegou lá em Nínive, vomitou o profeta. Depois de 3 dias e 3 noites, que Cristo tinha sido crucificado e estava sofrendo espiritualmente, quando ele foi justificado em espírito, a morte olhe para alguém perto de você e diga assim: a paixão não se limitou até o momento da morte física. Diga: a paixão cessou quando ele foi justificado em espírito. Meu Deus do céu. Agora vamos considerar a verdade de Efésios no capítulo 4. Olha como diz Efésios 4 a partir do verso 7. Veja aí. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha o verso 9. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Uma outra versão diz, para cumprir. Qual era o mandato de Jesus? Vir, ser o cordeiro substituto, mas quando ele fosse justificado, ele cumpriria libertando pessoas desse lugar de prisão, que é chamada a morte. Atos capítulo 2 diz que as prisões, as cadeias da morte não conseguiram detê-lo. Por quê? Ele foi justificado. Quando nós lemos o livro de João, o Evangelho de João, que diz assim, que ele era o verbo e o verbo estava com Deus, e vai narrando o verso 2, 3 e 4, tudo foi criado por ele, o verbo. Aí diz, nele estava a vida dos homens, ele resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram. A Bíblia diz em Apocalipse 1,18, quando ele aparece para João naquela ilha, ele diz, eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não só foi vivificado lá, ele quebrou a autoridade de Satanás. Por isso agora ele tem o poder de dar a vida àquele que clama a ele. Irmãos, eu sei que a mensagem da cruz, às vezes a gente esbarra só no Calvário na hora que Jesus morre, mas nós precisamos entender. Eu declaro que Deus vai te dar chaves. Tem muita gente que sabe o credo de cor, mas não entende o credo. Quando diz que ele desceu às mansões, ele desceu aos lugares profundos da terra, não entende. Você vai chegar para alguém, você conhece o credo? Ah, conhece de cor. Você sabe o que é que ele desceu às regiões, às mansões inferiores, aos lugares profundos? O que tem lá? Larvas vulcânicas, fogo. Quando ele desceu, os mortos estavam lá de todas as gerações. Tinham os que criam na justiça, estavam no seio de Abraão, aguardando o Redentor. Por isso que quando ele desceu e ele subiu, ele levou o cativo o cativeiro. A gente às vezes ignora muito algumas verdades sobre o estado dos mortos. Você sabe para onde vai se você morrer agora? Paulo diz em Filipenses, melhor é estar com Cristo, incomparavelmente melhor, porque aquele que está na fé agora não desce mais, sobe. Diga comigo, eu não tenho medo de morrer. Desencarnar é sair do corpo, é estar com Cristo, é encontrá-lo. Não temos. Mas será que a gente entende o estado dos mortos? Jesus desceu, havia o seio de Abraão, havia os demais, mas ele foi para o lugar de julgamento, porque a Bíblia mostra que ele se identificou com o homem de 3 formas. Ele se tornou homem, no batismo de João, ele se identificou com o homem pecador, mas na cruz, ele se identificou com a penalidade que era para mim e para você. Ele disse, não, ninguém vai, não, eu vou, eu sou o substituto. E ele desceu. Ele sofreu 3 dias e 3 noites, confiando que o Pai o justificaria. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 13, 20, o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, não só foi do sepulcro, foi onde os espíritos dos que morriam naqueles dias estavam, lá embaixo nas profundezas. Mas ele foi para um lugar de punição, de sofrimento. Se você pensa que o sofrimento da cruz, e eu assisti esses dias, pastor Raul, Mel Gibson, Paixão, que maravilha. Mas eu fiquei pensando, se eu fosse amigo de Mel Gibson, eu ia dizer, ei cara, faz a Paixão 2, que seriam os 3 dias, o outro lado da moeda.
Ai, irmãos, tanta gente confessando o credo e não sabe. Tanto crente caminhando sem entender de uma forma clara a obra da justificação de Cristo e o que Ele precisou sofrer para que nós nos tornássemos justos. Olha como Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que agora nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se tornou o que eu era, para que eu me torne o que Ele é. Diga comigo: Ele se tornou o que eu era, para que eu me torne o que Ele é. Ah, irmão, eu te convido a você estar todos os cultos desse mês aqui. Nós vamos ter problema de cadeira, porque Deus quer fortalecer essa verdade dentro de nós. E o que isso vai operar na minha vida de uma forma prática? Você vai se levantar numa outra ousadia. Você não vai ter medo de Satanás. Você vai entender o poder sobre o pecado. Você foi liberto do pecado. Você é um justo. Você tem a vida de Deus. Você vai aprofundar sua comunhão com Deus. É uma posição de justiça que recebemos. Agora, eu posso crescer ou permanecer ignorante no meu entendimento dessa posição. Foi tão claro quando o Perilo leu aqui, Isaías 53, que fôssemos feitos justos. Eu sei que é chocante para alguns dizer: você não é mais pecador. Isso me faz lembrar o que ouvimos tantas vezes o pastor Bud falar. Não é por causa de um ato que você se torna um pecador profissional. Você era um pecador profissional. Você agora é um justo que às vezes dá uma deslizada na carne. Você não é um pecador, você é um filho de Deus que está caminhando para uma vida de perfeição. Irmãos, eu lembro os primeiros dias da minha vida cristã, eu vi aquela canção: tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta. Eu vou lá confessar que eu vou tropeçar, cair ali, acolá? Não. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga comigo: eu estou sendo educado na justiça. Então esse mês vai sacudir tua vida. Esse mês você vai renovar sua mente. Esse mês você vai entender sua posição em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Agora vamos para um outro texto, e eu quero que volte aquela imagem lá que tem a terra. Abre comigo em Pedro, capítulo 3. Vamos lá. Glória a Deus. Quantos estão aprendendo algo? Vamos lá. 1, 2, 3. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Vou voltar um versículo antes, 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Verso 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez. Fala comigo: uma única vez. Pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para vos conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora olha o 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Vamos pensar aqui por partes. Está dizendo que Ele, Jesus, desceu, nos substituiu,
Passou 3 dias sofrendo lá. Está dizendo aqui que ele foi vivificado. Isso condiz e concorda com Efésios 2, verso 6, que diz que nós fomos vivificados juntamente com ele. Então, se é juntamente, é porque ele foi também. Mas olha que interessante, diz que depois de que ele foi vivificado, na região dos mortos, nós lemos aqui, Efésios capítulo 4, que ele levou cativo o cativeiro. Os que estavam no seio de Abraão subiram, foram para o trono, mas tinham os outros. E ele foi lá para um grupo específico, nos dias de Noé. Noé, pregador de justiça. O que é que nós somos? Pregadores de justiça. O Evangelho mostra a justiça de Deus. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Eu te desafio, esse mês eu quero te desafiar a você ler a Bíblia e colocar os óculos e entender justiça. Nós temos aí um combo, vai lá, tem um combo específico para essa matéria. Eu te desafio a você ler o livro de Romanos, a carta aos Romanos. É uma carta que fala da justiça. Você vai ver essa palavra várias vezes. Irmão, chegou o tempo da gente sair das águas rasas. Chegou o tempo de sair do leitinho, do mingau. Porque as coisas que vão acontecer nesses últimos dias, se você não tiver convicção por dentro, os ventos de doutrina vão te arrastar. Ah, mas eu sou da igreja Verbo da Vida. Mas se não tiver a palavra que é pregada aqui dentro de você, você vai ser arrastado pelo engano. E depois não diga que eu não te adverti. Porque o que aconteceu nos dias de Noé? Deus disse: Noé, constrói a arca. Às vezes a gente passa desapercebido, mas a Bíblia aponta que foram aproximadamente 100 anos construindo a arca, e o povo dizendo: esse velho Noé, história de arca, que vai cair um dilúvio, não tem água nenhuma, mangando dele. Você entende o que é mangando? Zombando, do mesmo jeito que alguns estão fazendo com a gente hoje, tirando onda. Aí, irmãos, chegou o dia, 100 anos pregando, ninguém se converteu, a não ser sua família, os mais próximos. Entraram na arca, as águas começaram, e subindo, e o povo começou a entrar em desespero, mas a porta da arca já estava fechada. Noé, abra a porta, deixa eu entrar. Tarde demais. Irmãos, quem não crê, vai ser tarde demais. E o que é que Pedro 3, que acabamos de ler, diz? Quando Jesus foi vivificado, ele foi lá e proclamou aqueles espíritos dos dias de Noé, dizendo: olha eu aqui. Noé pregou justiça apontando para o futuro. Olha eu aqui, vocês não creram e vão perecer eternamente. Jesus não foi anunciar algo para eles nascerem de novo, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que depois da morte segue-se o juízo. Ah, Maneco, essa doutrina é boa, mas eu declaro, irmãos, que quando a gente pregar o Evangelho, um vislumbre da eternidade vai se abrir para quem a gente falar. Porque se Jesus apareceu para eles, aqueles espíritos dando testemunho: olha aqui, eu sou aquele, o caminho que Noé apontava, e vocês não creram, e vocês estão perecendo. Quando nós pregarmos o Evangelho para as pessoas, irmãos, eu declaro que nem que seja 1 segundo de consciência das coisas eternas, algumas pessoas vão cair em si e dizer: alguém me pregou o Evangelho, porque o Evangelho nos conecta para coisas eternas. As bênçãos aqui nessa vida são apenas um prêmio, mas nós estamos falando de eternidade, do final da história da humanidade, entrar naquela cidade de ouro, ou perecer no lago de fogo e enxofre, que é real. Jesus experimentou ele no interior da terra.
E o plano de Deus, irmãos, é que esse lago de fogo e enxofre, ele é preparado para o diabo e os seus anjos, para homem nenhum. Mas aqueles que rejeitarem o evangelho, a obra da salvação, a obra de Cristo, o senhorio de Cristo, eu declaro que você que está adiando nascer de novo, vai acabar isso. A convicção do Espírito Santo vindo sobre você, meu Deus, como há de ser minha eternidade? Onde eu vou viver e existir durante a eternidade vindoura? Uma consciência. Coloca minha outra figura aí do trono, semelhante a essa. Isso. Quando falamos de justiça de Deus, e que você vai aprender nesse mês, E.W. Kenyon, um dos seus livros, diz que depois de 3 dias e 3 noites que ele sofreu, as exigências da justiça, elas foram concluídas. Até porque no Salmo 16 tinha uma profecia que dizia que o corpo do Messias não haveria de experimentar corrupção. Ele precisaria retomar ou assumir o seu corpo novamente. Há 2 textos no livro de Romanos, carta importante que você vai ler, em nome de Jesus. Quando você ler, vai lembrar do que eu estou falando. Romanos 6,4 diz que ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Passaram-se 3 dias, o Senhor no trono disse: não posso deixar um justo perecer. A voz do sangue dele que estava na cruz do Calvário clamou, a voz do sangue. O sangue de Jesus Cristo tem uma voz. É uma doutrina da Escritura. Gênesis capítulo 4, verso 6, Hebreus 12, 22 a 24, diz que a voz do sangue fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Clamou, o sangue clamou para o trono: ressuscita esse justo. E Deus, 3 dias depois, preciso levantar ele. Ele nunca pecou. Hebreus, ou melhor, Romanos 6,4 diz que a glória de Deus foi e o vivificou. E Romanos 8,11, não falando agora de Deus Pai, mas do Espírito Santo, entrou naquele túmulo e vivificou o corpo mortal de Jesus, de maneira que agora se tornou um corpo imortal. Diga comigo, ele é imortal agora. Agora eu queria que você imaginasse ele nas profundezas da terra, no momento que foi vivificado, subindo de dentro da terra lá para Israel, Jerusalém, um túmulo que estava lacrado com soldado fora. Aí ele entra naquele corpo que o Espírito Santo tinha acabado de vivificar. E agora eu vou tomar o que Perilo falou. Talvez Jaime Clementino lembre. As aulas de Gerald Foster. Ele dizia: Deus, para criar os mundos em Gênesis, usou a mão, os dedos. Salmo 19. Mas Deus, para recriar Cristo Jesus, como Perilo leu, quem conheceu o braço do Senhor? Deus liberou mais força e poder no mundo espiritual para ressuscitar Cristo e nos ressuscitar nele, do que para criar os mundos. Leia hoje de noite antes de dormir Isaías 53, mas eu te inspiro, leia Isaías 52, porque o negócio começa mais atrás. Ele vai falar 2 ou 3 vezes do braço do Senhor. Irmãos, para criar o mundo à mão,
mas para recriar Cristo, e nós nele, o braço. E aí Paulo diz em Efésios: Senhor, abre os olhos dos crentes lá de Éfeso. E a minha oração é: Senhor, abre os olhos dos crentes da igreja Verbo da Vida de Campina Grande. Abre os olhos para quê? Para que a gente entenda o chamamento, a herança, mas que a gente entenda que o poder da ressurreição que foi liberado está dentro de mim e de você. Eu quero te dizer que tem muitos milagres ambulantes aí que vão acontecer onde você passar. Mas nós temos que entender nossa origem. Nós não somos um povinho. Nós somos filhos de Deus. Nós somos justos em Cristo Jesus. Nós estamos na mesma posição que Cristo, assentado com eles nas regiões celestiais. Eu declaro que algumas coisas vão acontecer esse mês na sua vida. Eu te inspiro a você ler o livro de Romanos, ler esses livros, porque vai acontecer uma revolução, irmãos. Paulo andou no nível que ele andou por causa da consciência de justiça que ele tinha. Não, você não está se arrastando. Você vai andar à altura daquilo que ele te fez. Se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas ficarão para trás. Ficarão para trás e não tem mais nenhum poder sobre sua vida. Porque agora o que tem poder na sua vida é a sua posição em Cristo. É a revelação do que você tem por estar em Cristo, por andar nele, por viver nele. De tal maneira que Paulo diz em Colossenses: Cristo em vós é a esperança de glória de outros. Eu posso fluir de tal maneira que a glória se derrama de mim em outras pessoas, que elas vão ser transformadas. Irmãos, eu gosto dos cultos que acontece algo, um mover, mas eu vou ficar feliz quando você disser: olha, não tinha ninguém comigo, eu estava sozinho, e eu comecei a ser movido e me mover no Espírito, pessoas foram salvas, curadas, milagres aconteceram. E aí vamos fazer como aqueles discípulos voltaram para Jesus: Senhor, até os demônios se submetem. Aí ele vai dizer: não se alegre por causa disso não, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você é um justo, você é nascido de alto, a sua pátria é celestial, você não é mais da terra, você é celestial, você é nascido do Espírito, você agora vive para andar e refletir a glória de Deus. Sabe, irmãos, há uma vida sobrenatural, e eu declaro que você vai começar a andar nessas coisas que Deus preparou para que andássemos nela. Eu declaro que os seus dias de queda, de tropeça aqui, cair acolá, estão se acabando. O pecado não tem mais domínio sobre você. Pelo contrário, pela nova vida, pelo homem interior, pelo poder de Deus, você agora vai ter poder sobre o pecado. E você vai andar em novidade de vida. Você vai transmitir graça. A graça do Senhor vai fluir sobre você. Sabe, esse mês você vai aprender sobre justiça e graça. Eu declaro uma revolução. Eu declaro escamas caindo dos olhos. Eu declaro os dias de fraqueza ficando para trás. E os dias de convicção, de força, de um andar sobrenatural, de uma vida no Espírito, de uma vida cheia da graça de Deus operando na sua vida, na sua história. Vai ser mesmo assim. Olha para alguém perto de você e diga assim: nós vamos andar no que Deus preparou para a gente. Agora, com certeza você já fez o bem a alguma pessoa. E quando você faz o bem ou dá um presente ou concede algum favor àquela pessoa, o
que você mais quer é que aquela pessoa usufrua 100% daquilo. Eu imagino Jesus no trono. Por que eles não estão andando à altura do que eu fiz por eles? Meu povo perece porque lhe falta entendimento. Mas Ele está dizendo: vem para o lugar onde eu vou abrir o espírito de revelação nas verdades da minha palavra, e eu vou te fazer conhecer as coisas que eu preparei para você, coisas que olhos nunca viram, que ouvidos não ouviram. É o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Se achegue a minha palavra, bebe das minhas águas, as águas do meu trono, e os seus olhos vão ser abertos, o seu entendimento vai ser aberto, e aquilo que precisa florescer na sua vida vai florescer. O reino de Deus é como uma semente que se planta, de repente tem uma árvore frutífera. Não pergunta como, apenas deixa a influência da palavra e do poder do Espírito Santo te afetar. Para de ser racional. Deus é Espírito. E Jesus, de uma forma muito nobre, pelo véu da sua carne, abriu o caminho para termos comunhão de espírito para espírito. Tem gente querendo intelectualizar o Evangelho e as Escrituras, mas a vida que Deus tem para nós vai ser vivida no Espírito. Agora fecha os teus olhos. Se você é alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite e transformá-lo Senhor e Salvador da sua vida, como diz Romanos, eu creio que Ele morreu por mim para a justiça. Você quer nascer de novo? Hoje é o dia da tua salvação. Você não quer